Estamos aqui para a gente poder aprofundar, para a gente fazer um mergulho bem profundo na aquarela, no desenho, no traço, no seu gesto, na sua identidade, né, na sua marca. Essa é a ideia que a gente quer com esse curso, que você possa se conhecer melhor a partir da arte, que você possa buscar a sua essência, buscar a sua missão. E para a gente poder começar, né, imagina que a gente vai mergulhar. Para fazer o mergulho, a gente precisa de equipamentos, conhecer esses equipamentos, precisa primeiro estar em terra firme. E esse é o lugar em que a gente vai pensar que a gente está em terra firme. Para a gente poder fazer isso, eu quero mostrar para vocês algumas possibilidades de você utilizar, né, os seus materiais. Que equipamentos são esses? O que você vai precisar para as nossas aulas? Primeira coisa que você vai precisar é muita vontade de aprender. Sem isso, não rola. Mas agora, em termos de materiais, eu vou sugerir que você tenha um caderninho de anotações, ou um caderninho em que você vai fazer as duas coisas. Você vai desenhar, você vai anotar o seu caderno criativo. Eu tenho aqui 2 cadernos criativos em que eu trabalho muito mais com o traço. Vou mostrar esse daqui, por exemplo. Muito mais com o traço, olha, e com a escrita. Então, todas as vezes que eu penso que o meu trabalho, né, toda vez que eu quero exercitar meu traço, que eu venho para esse caderno. Então, esse caderno aqui, ele é dou para os meus filhos também, tem uma marca deles, né? Uma coisa que eu gosto aqui, por exemplo, olha, além de fazer escrita, são desenhos, né, com figura humana, desenhos de observação, tanto de lugares quanto de pessoas. Então, o desenho, ele anda lado a lado com a nossa pintura. E eu quero ensinar você a exercitar, reconhecer, identificar o seu traço. Né? E para isso, então, a gente vai começar pensando no desenho. Aqui eu tenho um outro caderno, né? Esse caderno eu mesma fiz. Tem um tutorialzinho muito legal no nosso clube. Olha só, que eu crio as estruturas, eu entendo, e depois que eu faço isso, depois que eu exercito e compreendo todas essas coisas, eu venho para cá, para um caderno de 100% algodão, e vou aquarelar. Então é muito legal essa proposta, né? Eu tenho 2 cadernos de escrita de papel liso, né? De papel mais fininho, e 2 cadernos de papel 100% algodão. Esse daqui, então, é um caderno da criatividade. É o caderno para você liberar a sua parte criativa, você desenhar, você escrever, você colocar os seus pensamentos. Esse daqui eu fiz ao vivo, né, lá na França, esse daqui também. Aliás, essa parte toda aqui, por exemplo, foi lá. Eu tenho umas histórias muito legais para contar a partir desses desenhos que eu fiz de observação. Bom, uma vez que você tem esse caderno, um caderninho para você chamar de seu, para você carregar na bolsa, uma outra sugestão é que você tenha um caderno de aquarela, um caderno, né? Se você não tem como fazer um caderninho artesanal, existem possibilidades de você ter um caderninho comprado. E pequenininho, um caderninho de bolso que pode te ajudar a ir e pintar em qualquer lugar é muito legal. A exercitar seu traço, a buscar a sua identidade. Isso aqui eu fiz ao vivo num seminário. Esse é o CEO dos Pincéis da Vinci, é o Hermann Maier. E fiz com um único pincel, né? Tá aqui esse pincel, e aí ele até agradeceu. E a gente vai realmente exercitar, porque olha, ao longo do nosso curso, eu quero ensinar vocês a pintar com 3 cores básicas para começar. Então nós vamos fazer exercícios com 3 cores primárias e exercícios de composição. A ideia é que você possa criar depois um conjunto
de obras, de trabalhos, de pequenos estudos. Mas você vai ter um espaço para que você possa vir também, e ampliar esses desenhos, usando papéis de aquarela. Esse aqui é um papel de alfa-celulose, é um papel de linha de entrada, linha intermediária. É um papel bom para você exercitar, um papel custo-benefício muito bom. Então, se você tem vontade de começar e tem medo, sabe? Esses medos que a gente não entende, mas que tem, sugiro que compre esse bloco. Mas existem os papéis de algodão, né? Aqui, esses dois aqui, que estão aqui, eles são papéis 100% algodão. Então, eles são 300 gramas. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam esse tipo, né? Já entendam sobre o porquê do papel 300 gramas. Antes de você entender, né, o rolamento desse papel, a qualidade desse papel, a espessura desse papel, ela é feita para suportar bastante água, então não tenha medo da água. Papel 300 gramas, ele é para suportar muita água. Tanto é que você vê, a gente pode pintar frente e verso, e um não interfere no outro. Um não atrapalha o outro, né? Quando a gente pensa que o papel... quais são os tipos de papéis que a gente tem? A gente tem o papel 100% celulose, tem os papéis misturados, celulose com bambu, celulose com algodão, bambu com algodão, agave, enfim, tem várias possibilidades de papel, mas a gente tem o 100% algodão. Eu já digo para vocês que o meu preferido para trabalhar é o 100% algodão. E vocês vão me ver trabalhando nele, tanto nesses cadernos assim, quanto em blocos, como também esse daqui. Esse aqui, a gramatura é 250 gramas, mas ele é 100% algodão. Então, o algodão ajuda, ele tem uma permanência de água maior, então dá para trabalhar muito mais com ele do que com o alfa-celulose, porque ele seca mais rápido. Só que ele tem uma vantagem, se eu quero, por exemplo, corrigir alguma coisa na minha aquarela, esse aqui vai me proporcionar muito mais possibilidades de apagar a aquarela, a pintura, abrir uma luz, né, fazer um lifting do que o de algodão. Então, se eu quero fazer um mar, criar estruturas de gerar algum tipo de efeito, abrindo luz, né, mostrando o papel, o alfa-celulose vai me ajudar mais, tá bom? Então, a gente vai começar com materiais já desse nível para cima, tá? Do oval para cima é a minha sugestão, combinado? Então, eu espero que você se prepare, tenha então um caderninho de anotações, um caderninho para você desenhar, um caderninho para você colocar aí todas as suas ideias. Se quiser separar esse caderninho em etapas, né, um caderninho para escrever, um caderninho para desenhar, também pode fazer isso. Um caderninho para você pintar ou um bloquinho para você pintar, tá bom? Vocês vão ver que eu sempre vou trabalhar com um tamanho maior para que você possa enxergar com muito mais clareza, enfim, para que você tenha mais completude no desenho. Mas, caso você queira usar essa ideia para um caderno, para uma proporção menor, também, tá bom? Vamos falar agora de outros materiais que são importantes para aquarela, como, por exemplo, pincéis. Eu tenho aqui alguns pincéis que eu acho que são bem interessantes para você conhecer. Quero te apresentar, afinal de contas, o que é um bom pincel, quais são os pincéis que a gente precisa ter. Bom, em tese, a gente precisa de pincéis sintéticos, naturais e sintéticos, né? Quantos pincéis você precisa ter? Eu falo que geralmente a gente precisa ter um muito bom ou então dois, tá? Preciso começar com um monte de pincéis? Não. Eu vou te mostrar um pouquinho do que é cada um. Eu disse pincéis naturais. Eu vou falar sobre eles e vou te dar uma oportunidade, né? Vou te dar a solução para caso você não queira pincéis naturais. Por quê? Porque pincéis naturais
Hoje a gente já compreende algumas coisas que não são tão legais para a produção de um pincel natural. E ainda bem que existem grandes empresas que estão aí trabalhando para que a gente possa fazer gradualmente a substituição desses pincéis, né, por pincéis sintéticos, mas que tenham o mesmo efeito do pincel natural. Afinal de contas, por que o pincel natural é tão bom? Bom, um pincel natural, ele tem uma cerda mais comprida e é cabelo, né? É pelo de verdade. Esse aqui é um pelo de esquilo. E o que acontece? Ele encharca de água e vai me dar fluidez na pintura. Então, ninguém que trabalha com pincel, com aquarela, trabalha com pincel seco o tempo todo. A gente sempre começa com pincel encharcado, com pincel muito molhado, com pincel cheio de água, cheio de tinta, com pincel que a gente tem vontade de jogar água ali. Mas, Raquel, a gente não perde o controle? A gente não perde e perde, né? A gente perde o controle um pouquinho, porque essa água pode espalhar para lugares que você não quer, mas isso faz parte da aquarela. Então, se você gosta de um desenho muito bem controlado, como, por exemplo, um estudo de botânica, observação bem precisa, uma ilustração em que você não quer que saia do lugar, eu te aconselho usar papéis satinados. E aí sim, pouca água, sabe? Trabalhar dentro da linha. Mas se você está aqui pensando, que é também o meu estilo, em se libertar, em pensar que você pode, que sair da margem pode ser uma possibilidade interessante, até para você saber que nem tudo na vida é controlado, nada contra quem tem tudo controladinho, absolutamente nada contra, mas você ter controle, você saber fazer as coisas, mas também permitir que o acaso aconteça. Então, a minha sugestão é que você trabalhe com os papéis grano grosso, grano fino e grano grosso. A partir daí, então, o que é importante? A gente trabalha com os papéis, principalmente papéis grano grosso e grano fino, a gente trabalha com muita água. Então, os pincéis naturais, eles fazem esse papel de nos dar fluidez, de nos dar boas conexões, de nos dar elementos interessantes. Então, a gente tem de diversos tamanhos e diversos tipos. Para esse tipo de pincel, a gente chama de amarradinho, né? Esse aqui é um famoso pincel petit gris, mas a gente também chama de pincel amarradinho. Esse aqui é um pincel redondo, o famoso pincel redondo, né? E a gente tem pincéis esses são sintéticos e são pincéis chatos. Os pincéis redondos, eles nos ajudam a ter elementos de ponta. Então, quando eu molho isso aqui gera uma ponta fininha. Esse daqui também eu tenho um controle bem interessante. Ou seja, tendo um bom pincel, é possível que você faça absolutamente tudo que você quiser a partir desse pincel. Então, eu quero pequenos detalhes, eu tenho. A gente acaba tendo outros pincéis menores. Esse também é pelo de animal. Eu queria abrir um parêntese, né? Na maioria das vezes são esquilos, só que esses esquilos têm nomes diferentes e são roedores. E esses roedores, né? Dentro desses roedores, os pincéis mais cobiçados, os mais interessantes, ou talvez um dos melhores para se pintar, é chamado de pincel Kolinsky. Os pincéis Kolinsky, uma curiosidade não muito legal, né? São esquilos caçados, geralmente machos, né? Na verdade, o ideal é que sejam machos, caçados no inverno siberiano. E aí eles são caçados, são mortos, são enterrados para que a carne apodreça, imagina? E aí é retirado o pelo da partir do osso. É assim que é feito um pincel de Kolinsky. Eu só fiquei sabendo dessas coisas agora há pouco tempo, né? Depois que eu já tinha os meus pincéis. E aí você começa a pensar, caramba, que dó, né? E alguns pincéis não são necessários, como por exemplo de cabra, não mata uma cabra para poder fazer um pincel, né? Pelo de porco também não. Pelo de rato também não. Esse aqui é um pelo de rato. Então, pincel pelo de cabra, pincel pelo de rato, de cabra. E esses aqui, os pincéis mais especiais em termos de
animaizinhos aí que passaram por um processo doloroso. Mas, como eu disse para vocês, existem hoje possibilidades e estudos em que os pincéis sintéticos estão começando a gerar um significado muito legal, para que a gente possa ter então agora uma substituição desses pincéis. Assim, se eu pegasse um pincel sintético e tentasse fazer o mesmo trabalho que esse, é impossível. É praticamente impossível. Por que é impossível? Porque embora a cerda, né, você perceba que é uma cerda contínua e grande, é um pelo duro. E aí a água não flui, é um trabalho muito maior e não há uma fluidez tão grande quanto o pincel de pelo natural. Aqui a retenção de água é maior, por isso que a gente gosta tanto. Então é necessário muito estudo, muita tecnologia para a gente poder então agora começar a ter pincéis que pudessem gerar o mesmo valor que esse aqui. E hoje a gente tem, por exemplo, a linha Casanel da Da Vinci, que tem, olha só, é um pincel sintético, mas ele tem uma maciez e uma flexibilidade muito interessante, né? Esse é o Casanel, esse aqui é o Kolinsky, na verdade não é o Kolinsky, é o Colineu, que trazem para a gente a substituição dos pincéis de pelo natural. Então hoje, por exemplo, aos poucos, né, eu tenho feito eu uso esses pincéis, até porque eu preciso honrar isso e agora fazer bom uso desses pincéis, mas eu, por exemplo, hoje tenho como coringa esse pincel sintético para todas as bases aguadas. Esse aqui é o número 12 da linha Casanel, ele já está até apagadinho, né? Todos os pincéis têm uma escrita, tem um número, uma numeração, né? Tem a marca e tem a linha. Muitas vezes ou é um nome ou é um número de linha, né? De série. E é legal você saber disso, porque daí então você já sabe que determinados pincéis, eles servem para determinada função, enfim. Esse aqui é um Escoda, número 0, é um pincel de acrílico, é um pincel Escoda 0 sintético. Então, para que servem os pincéis sintéticos, além de substituírem os pincéis de pelo natural e esses pincéis que são tão caros, né? Esses aqui são muito caros. Qual é a função desses pincéis? Pincéis sintéticos ajudam a reter a tinta. Enquanto o pincel de pelo natural nos ajuda a reter água, o pincel sintético nos ajuda a reter a tinta. Então, quando eu tenho pincéis sintéticos que têm uma boa carga de água e de tinta, então eu tenho um pincel completo. Então, minha sugestão tenha um desses dois pincéis aqui como coringa, como pincéis grandes para grandes superfícies e tenha um pincel menor para fazer detalhes. Esse pincel aqui, eu acho que ele é um ótimo custo-benefício, ele é barato, não é um pincel caro e é um pincel ele é um pincel misto. Aqui tem um pouquinho de pelo natural e aqui tem o pelo sintético. Então, ele traz uma continuidade muito interessante. Eu gosto muito do número 0 e do número 2, né? Sugiro essa numeração. Caso queira um pincel melhor, né, de melhor qualidade, pincel Escoda, número 0, da linha Barroco. Essa aqui é a série Barroco. Os pincéis da Colineu, todos eles são interessantíssimos, né? E que você tenha, então, faça uma escolha entre esses pincéis um pouquinho mais, com maior qualidade, mas que vão te ajudar e vão durar muito mais. Os pincéis chatos, eles ajudam a gente a abrir lifting. Então, caso você queira abrir uma luz, tirar, limpar a sua aquarela, um pincelzinho fininho assim, ó, ajuda bastante. Tudo bem? Então, eu espero que essa aula de pincéis, né? E por que eu tenho tamanhos diferentes? Hoje, porque eu gosto de brincar com as possibilidades, né? A gente usa todos os pincéis, cada um às vezes para espalhar uma tinta de forma mais levinha,
outros para direcionar mais água, para fazer uma linha mais fininha. A gente vai fazer de tudo, né? Mas quer começar bem? Começa com pincel sintético, começa com pincel natural, um sintético que tem uma cerda boa, e começa com um pincelzinho fininho que você possa ter detalhes, tá bom? Vamos falar de materiais extras. O que seriam materiais extras e para que servem esses materiais? A gente pode usar e abusar da nossa criatividade, gerando possibilidades de desenhos, né, de registros que vão para além da aquarela. Isso significa que você tem os grafites, isso significa que você pode ter pincéis coloridos, e é muito legal você ter a oportunidade de experimentar esses materiais. Uma dica de ouro é você compreender como é que cada um funciona treinando mesmo, colocando na prática. Existem lápis de desenho, né? A gente começa com os registros de grafite. Então nós temos os lápis mesmo, que são próprios para desenho, né? Eles têm uma numeração, todos eles têm uma numeração no seu lápis, 2B, 4B, 6B. Na verdade, o lápis, ele tem a numeração desde o 12B, 12H até o 12B. E o que vem a ser o H e o B? Basicamente, a finura desse grafite, né? A família H é uma família clara para desenhos bem levinhos, bem levinhos. Já a família do B já tem mais grafite e aí a gente consegue ter elementos mais escuros. Eu, por exemplo, só trabalho a partir do 2B em diante. Por quê? Porque para aquarela, o desenho precisa estar nítido depois que eu passo a água. Então, não adianta fazer um desenho leve porque eu não permaneço no desenho apenas quando eu faço uma aquarela. Mas se eu quero experimentar apenas desenhar, por que não experimentar a família H também e entender por quê, né? Perceberam que não tem borracha? A gente tenta evitar ao máximo a borracha. Por quê? Porque o papel é uma fibra. E o papel sendo uma fibra, você precisa entender e respeitar, né, essa fibra, porque quando você apaga bastante, você vai tirando essa fibra. E eu preciso que você se lembre disso para sempre. Isso vale para as pinceladas também. Toda vez que você pincela muitas vezes no mesmo lugar, você está estragando muito o papel, você está machucando essa fibra. Por isso a gente trabalha com mais água, com tanta água na base, porque você faz a primeira camada ali bem levinha, né? Você está permitindo que essa fibra vá absorvendo. Existem lápis que são puramente grafite, como esse aqui, por exemplo. Olha, ele não tem madeira. Enquanto esses são revestidos de madeira e a gente só vai ter o grafite no meio, esse aqui a gente tem apenas o grafite, também tem numeração. Esse daqui é o 4B e esse daqui é o 6B. Então a gente tem traços diferentes e nós vamos estudar todos eles, tá? Nós vamos experimentar todos eles. Gosto muito de trabalhar com lapiseira, com pontas finas, para pequenos detalhes também. Isso aqui é um esfuminho. Esfuminho nos ajuda, é um lápis de papel que nos ajudam a ter tá vendo? São camadinhas de papel enroladinhas e você não precisa ter, porque na verdade, se você tiver um guardanapinho e dobrá-lo à medida aqui no seu dedo ou a pontinha, você vai ter o mesmo efeito. Isso aqui só facilita para quando a gente quer espalhar e esfumaçar, né? Fazer o efeito esfumato num desenho, gerar um degradê de cores. A gente tem canetas, tanto coloridas quanto canetas nanquim. É uma ótima aquisição. Tem a caneta nanquim de números diferentes também. Então, você vai ver que, por exemplo, tem pontas 0,3, tem ponta 0,5, tem ponta, deixa eu ver essa daqui. Tem pontas que tem, olha, 0,5 essa daqui,
Tem pontas de efeito brush, que é o quê? A ponta é mais grossinha e ela parece um pincelzinho. Tem pontas coloridas, como essa daqui. E para que serve? Para você brincar, para você experimentar, né? Vou mostrar os exemplos. Existem lápis que a gente chama de lápis carvão, como esse daqui. A gente tem uns lápis Conté, que são também próprios, tem dermatográficos, tem lápis que a gente desenha com uma cor e vai trabalhar com outra cor por cima para corrigir. Tem lápis que a gente pode brincar, tá vendo? Com pontas diferentes, tamanhos e, enfim, cores diferentes, o que gera um efeito muito interessante no trabalho. A gente pode brincar com as canetas Posca e fazer efeitos. E com a própria caneta Bic mesmo, caneta seriográfica, para a gente poder fazer registros, enfim. Se nada disso existir, você sempre vai ter uma caneta, né? Acredito que sim. Então, isso não vai te impedir de experimentar desenho. Isso daqui é um grafite aquarelável, né? Onde a gente molha a pontinha e pode desenhar com ele. Ele vira é um grafite. É um grafite. E ele dissolve na água à medida que eu molho. Bem interessante. Então, dito isso, com esses materiais em mãos, agora nós temos muito trabalho, mas antes eu quero mostrar para vocês materiais como a tinta, por exemplo. Mas será que é só isso? Vamos lá. Tintas, afinal de contas, o que é que a gente tem, né? Que tipo de tintas existem, enfim. Tinta é uma coisa muito legal, porque você pode ter uma infinidade de mundos, mas você pode ter apenas 3 cores e você fazer muita coisa legal. Mas como é que a gente pode ter tintas? Nós podemos ter tintas a partir da bisnaga, tintas a partir das pastilhas, tintas em bastões. Então a tinta pode ser de várias formas e ela dificilmente estraga a tinta de aquarela. Ela é acionada com água, então é interessante porque uma tinta de bisnaga que endurece dentro mesmo por um mau uso, né, ou por muito tempo sem usar, você pode cortar e ele vira uma pastilha, assim que é acionado a água. De todas as maneiras de se fazer, né, de se ter tintas, eu, Raquel, prefiro tintas em bisnaga por causa da consistência que eu tenho nela. Uma vez que eu posso usar essa tinta para fazer uma vez que eu posso usar essa tinta para fazer ela se transformar em pastilha, isso já é uma vantagem, né? Ou seja, eu tenho a oportunidade de ter tintas em pastilha, tendo uma tinta bisnaga. Mas então, por que é tão mais interessante ter? Porque quando eu trabalho com tintas em bisnaga, ou quando eu vou fazer um projeto novo, em que eu tenho que entregar um projeto novo para alguém, eu prefiro sempre colocar tinta fresca, né? Colocar essa tinta e aí usar. Eu sinto que a cor fica mais viva. Então, quando a gente trabalha com bisnaga, me dá uma sensação de que eu consegui um efeito mais interessante, mais profundo na cor. Mas isso é uma questão de gosto, tá? Porque tem muitas pessoas que trabalham com tinta pastilha e fazem trabalhos maravilhosos, incríveis, enfim, porque sabem fazer a retirada correta dessa tinta no momento em que ela está presente ali, tá? Existem linhas de entrada, linhas semiprofissionais e linha profissional, né? E linhas profissionais. Qual a diferença das 3? Eu sempre falo que, assim como o papel, assim como os pincéis, as tintas, né? A sua escolha para ter esse material é o tamanho da sua fome ou a qualidade da sua fome. Se você só quiser matar a sua fome, por exemplo, fazendo marca-páginas, criar... eu quero pintar, fazer quadrinhos lá para minha casa, eu não quero nada demais.
É uma sugestão, tá? Não quero gastar muito, não posso gastar muito. Uma sugestão é comprar linha de entrada e não tem nenhum problema quanto a isso. A diferença é que é um McDonald's, né? Falei da fome, é um McDonald's, é um fast food, ou seja, tem qualidade no produto? Não, mas mata a sua fome. A linha de entrada, ela é uma linha que tem aí muitas substâncias misturadas, quimicamente misturadas, para gerar uma cor, e você tem que trabalhar muito. Às vezes o barato sai caro, porque você tem que colocar muita tinta para você ter um efeito de cor. Agora, as da linha semi-profissional para profissional, a qualidade é outra. E por isso também o salto quântico de preço, né? E, enfim, mas de qualidade também. Então a gente tem, por exemplo, linha semi-profissional, como a Van Gogh, que eu gosto muito, que tem uma cor interessante, uma cor viva e uma consistência no papel, né? Uma durabilidade no papel muito maior do que a linha de entrada. Isso significa o seguinte, que quando você compra uma tinta, você tem que pensar o tempo de permanência dessa tinta no papel para a posteridade. Essas tintas de semi-profissionais, elas já têm uma durabilidade muito grande. E as tintas profissionais, elas têm uma durabilidade ainda maior. Em condições de museu, essas daqui passam 100 anos, ou mais de 100 anos. Elas são contabilizadas, acho que até 100 anos, mas elas ultrapassam esse limite. Isso é muito legal, porque você está deixando algo para o futuro mesmo. Uma tinta profissional a gente falou do McDonald's em relação à fome, lá da linha de entrada. A linha semi-profissional seria um self-service e a linha profissional seria um à la carte, né? A diferença continua sendo na escolha e na seleção dos produtos. Aqui tem menos produtos, né? Tem muito menos produtos, mas com maior qualidade. Então eu tenho maior quantidade de pigmento. A seiva que é usada, né? O aglutinante que faz a tinta virar que traz essa liga, é um aglutinante de altíssima qualidade, né? Geralmente mais natural, tirado de uma seiva de uma árvore chamada acácia. E a água purificada, né, tem muito mais qualidade em todo o trabalho. Então, fica a dica. A gente tem da linha semi-profissional a gente tem a Royal Talens, que é muito boa. A gente tem a linha da Winsor & Newton também. Mas entre a Winsor & Newton tem uma linha semi-profissional chamada Cotman. Mas entre a Cotman e a Van Gogh, eu prefiro a Van Gogh. Assim, é gosto, tá? Quanto à linha profissional, eu basicamente amo todas. Absolutamente todas. Aqui, nesse exato momento, eu só tenho 3 marcas profissionais. Mas existem outras, né? A gente tem uma russa chamada White Knights. A gente tem uma americana chamada Daniel Smith. A gente tem uma inglesa chamada Winsor & Newton. Aí a gente tem também uma alemã, que é a Schmink. Tem a Rembrandt, eu não sei de onde ela é agora, não estou lembrada. Enfim, e nós temos outras tintas tão boas que não estão ainda na minha gama de conhecimento, mas que vocês talvez até conheçam, e agora já está acrescentando e agrega muito mais, né? Pode colocar aqui nos comentários outras tintas, outras possibilidades, porque é por aí. A gente está aqui acrescentando e conhecendo. Posso dizer com propriedade dessas tintas que eu conheço, que elas são muito boas, maravilhosas. E todas elas correspondem ao que elas prometem, né? Entregam pouquinha tinta, a gente já tem muito efeito, muita coisa legal. Então, embora vocês vejam muitas cores, eu geralmente gosto de começar pensando que 3 cores são necessárias, né? E nós vamos chegar, calma, lá na frente a gente vai falar sobre isso. Para aquarela, além das cores, você precisa ter um godê. Esse daqui é um godê que é fechado, né? Que eu posso fechar, e aí eu tenho um lugar para misturar. A gente coloca
as tintas aqui e a gente coloca e faz as misturas aqui. Você percebe que eu não limpo todas as vezes os meus godês. Primeiro, porque é material jogado fora se eu fico lavando sempre. E segundo, porque às vezes as misturas que eu tenho aqui, elas já são interessantes para outros trabalhos que eu vou produzir. Hoje eu tenho godês de vários tipos, de porcelana, de plástico, de metal, exatamente para eu poder experimentar e fazer essas misturas e não ter que ficar lavando também, né? Muitas vezes eu perco a oportunidade de fazer algo único exatamente porque às vezes eu coloco outras tintas já com a mistura que eu tenho aqui e crio uma cor que vai para além, né, da paleta que eu já tenho. O que é mais legal, porque a gente vai aprender a pintar fazendo misturas, não pegando cores individuais e pintando tudo, sabe? Eu quero que a gente vai sendo estimulado a criar as nossas cores, criar a nossa paleta. Em tese, você percebe que eu tenho azuis, vermelhos, um pouquinho de verde aqui e amarelos. Cores primárias. Então, com elas a gente cria um mundo de infinidade de coisas, tá bom? Então você pode escolher entre um godêzinho fininho, um pratinho branco que você tiver, ou então um godê mesmo para você poder fechar e levar na bolsa ou levar para pintar ao ar livre, né? E você tem a oportunidade de transportar seguramente. Eu gosto de colocar minhas tintas em latinhas, adoro as latinhas, acho que latinha protege, enfim, e não amassa, né? Viu? Nem só vó tem latinha para poder guardar as coisas, a gente também pode ter. O que mais a gente precisa para aquarela? Então, você precisa de um recipiente para colocar água, né? Sugiro que você tenha um recipiente ou pequenininho assim para você carregar na bolsa, ou um maiorzinho para você colocar água. Esse daqui, inclusive, tem suporte para colocar os pincéis aqui, né? Um suporte para você colocar água. Você precisa ter um borrifador, tá? É importante que você tenha fita crepe. É importante que você tenha, em tese, para pintar ao ar livre ou no caderninho, um desses clipezinhos assim. E o mais importante, papel. Papel que absorva a água do seu pincel e que absorva a água, o excesso de água que você tem, enfim. Ele vai te ajudar a limpar, vai te ajudar. É um aliado ter um papel melhor do que pano na aquarela, tá? Sei que muitas vezes os acadêmicos usam paninho para limpar os pincéis, mas para a gente é mais interessante ter um papel do que um pincel. Materiais complementares, se você quiser ter, experimentar, por exemplo, a gente tem a máscara líquida, que é interessante para deixar alguns espaços vazios do papel em branco, né? Então você passa uma máscara emborrachada, ela seca, você pinta por cima e depois você tira essa películazinha e aí você vai ter o espaço aberto. Não uso muito, mas eu acho que é importante ter também e ter um pincel só para isso, né? Ou um suporte só para isso, porque estraga pincel, é uma cola. Outra coisa que eu quero sugerir são materiais extras, como espátula, pode ser um cartão de crédito cortado. Você tem uma escova velhinha, porque isso aqui te ajuda a ter uns efeitos muito legais de respingos, para abrir luz. Essas coisas assim, sabe, que a gente às vezes pensa que não é interessante, mas é super interessante você ter. Sal, detergente, sabe, essas coisas também geram uns efeitos. Álcool gera uns efeitos muito maneiros. Então agora eu quero começar nessa série de materiais, de conteúdos, quero te ensinar a trabalhar com os primeiros, como é que a gente começa, como é que a gente pode exercitar a nossa identidade, o nosso traço. Vamos lá para a primeira etapa, para o primeiro passo, para a aula prática, como é que a gente vai usar tudo isso que eu falei até agora. Quanto aos papéis, em relação à aquarela, né, a gente precisa ter em mente que os papéis têm, além de 300 gramas, ele tem gramaturas diferentes.
Isso significa que a maneira como ele foi usado, como ele foi prensado, vai gerar uma espessura, uma textura interessante para esse papel. A textura mais fininha, né, a mais lisinha de todas, aquela que você passa a mão e não sente nenhum grânulo, né, nenhum grão, a gente vai chamar de papel satinado. Esse papel é um papel muito usado para ilustrações. Um exemplo de um artista que usa muito é o Marcelo Nishimoto. Ponto. Se pudesse mostrar um quadrinho desse artista, assim, como é que ele trabalha a arte, porque eu acho que é legal fazer uns exemplos, umas referências de artistas. O que vocês acham? Então tá bom. Um desses artistas que trabalha com aquarela ilustrativa, uma aquarela botânica, é o Marcelo Nishimoto. É um brasileiro que trabalha com esse tipo de material. Então ele trabalha com muitas camadas, ele tem umas 200 camadas de tinta, e esse trabalho é num papel satinado. Uma outra gramatura que a gente vai ter é e detalhe, o papel satinado, ele é prensado quente, é chamado hot pressed. Todas as informações que você precisa saber, elas sempre vão estar na capa do seu papel. O seu papel vai dizer se ele é livre de ácido. Eu aqui só tenho o Canson como bloco. Vou mostrar aqui, olha. Ele aqui vai te mostrar que ele tem gramatura de 300 gramas por metro quadrado, ou seja, no metro quadrado foi colocado 300 gramas de alfa-celulose. Qual a diferença da celulose para alfa-celulose? A alfa-celulose foi feita com madeira de lei e a celulose com eucalipto. A alfa-celulose, ela é livre de ácido, tá? Olha só, grano fino, fácil de corrigir, né? Ele está dizendo aqui. Papel de aquarela. E aqui atrás, ele vai dizer quantas folhas tem, qual é o tamanho. E muitas vezes aqui você vai ter outras informações. Os papéis de algodão, quando não tem nada escrito 100% cotton, 100% algodão, né, sempre é porque ele é celulose. Tudo bem? Então, quando ele é algodão 100%, ele vai te dizer aqui já de frente como identificar, observando essas informações aqui. Se for algodão, vai estar aqui 100% algodão. Na prática, nós vamos usar isso durante as nossas aulas. Tudo bem? Você vai observar e eu vou te mostrar e te fazer lembrar sobre isso sempre. Aqui eu tenho um papel 100% algodão e ele é grano fino. A gramatura desse papel é um papel que dá para você brincar com manchas. Percebe? As manchas se dissolvem, mas eu também consigo ter uma força. Quando eu trabalho, olha, os grânulos, eles se dissolvem, a gente consegue ter umas coisas bem interessantes com o papel grano fino. Um artista que usa muito bem esse papel grano fino é o Eudes Correia. O Eudes, ele não usa muitas camadas, no máximo 2 camadas, no máximo 3, na verdade, e ele faz um trabalho fenomenal com figura humana. Sugiro que o acompanhem. Eudes, ele trabalha então com grano fino. E já o grano grosso, ele é mais áspero, ele tem muito mais manchas muito mais textura. Ele é mais legal para você trabalhar mar, sabe, umas coisas mais rústicas, ou então é usado para você fazer coisas assim bem profundas. Um artista que eu gosto muito, que eu admiro muito e que usa o papel grano grosso, ele é o Álvaro Castanheira. É um uruguaio e ele é fenomenal. Uma dica interessante, tanto o grano fino quanto o grano grosso, eles são papéis prensados a frio e não a quente. Dito isso, eu espero que você escolha da melhor maneira. Se você quiser saber, por exemplo,
gosto muito do grano fino, mas eu adoro também experimentar o grano grosso. Das três texturas, o grano fino e o grano grosso são os meus preferidos. Porque me dá a ideia de que essa mancha que ficou aqui, sabe, é legal, não é um problema. Sabe, que as manchas que vão se organizando ou vão permanecendo, elas não são doloridas para mim, né? Essas manchas, elas são realmente por causa do grânulo, né? Então eu gosto da ideia de que isso aqui, esse acaso que muitas vezes acontece por causa das tintas, elas são interessantes. Tá bom? Então eu espero que você agora escolha seu papel, que você venha comigo, porque a gente vai embarcar num mergulho surreal. A gente vai realmente aprofundar os nossos conhecimentos, a gente vai falar sobre tantas coisas boas, a gente vai experimentar tantas viagens incríveis, tantas conversas importantes. E essa é a minha missão aqui com você. E agora a gente vai continuar conversando sobre materiais, aprofundando o nosso conhecimento sobre isso, né, sobre os nossos equipamentos, falando sobre tintas.